E essa questão da Terra convexa, cara? Você falou que as pessoas rebatem, mas não repetem os Isso, experimentos. Quais são os experimentos? Por exemplo, agora, 4 dias atrás, ou uma semana, teve o eclipse da Lua, exato. né? E eu vi, ninguém me contou, porque tava dando pra ver pelo céu, ali tava legal pra ver. Eu vi uma sombra redonda na Lua. Eu filmei uma sombra redonda na Lua. Uma anomalia, nós identificamos, estamos pesquisando isso. Estamos descobrindo que existem outros astros com frequências de luz diferentes, no infravermelho até o ultravioleta. Esses astros no passado eram conhecidos como astros ou sóis negros, que exercem uma influência, uma anomalia nesses momentos de eclipse, tanto na Lua, no Sol, né? Existe isso. E os povos antigos até tratavam sobre esses assuntos, né? E nós estamos buscando agora realizar alguns experimentos. Deve ser esse ano ainda. Nós vamos conseguir filmar um desses astros, o Sol Negro. Esse ano ainda. É. E aí eu te digo, nós vamos conseguir ter provas e filmar esse astro, que possivelmente explicaria o fenômeno do eclipse, solar ou lunar, né? E ele E é aí? redondo. Ele é Sim, é redondo. um astro que você pode visualizar ele no céu, numa certa altura, ele aparece no horizonte e ele tem um percurso, só que a frequência de luz dele a gente não consegue captar a olho nu. Com certos equipamentos, com filtro, é possível filmar esse astro. Então parece que esses astros interferem. Existem outras coisas se movimentando no céu, além do que a gente vê no espectro de luz de percepção que a gente tem, né? Sim. Então, nós estamos pesquisando isso, vamos trazer um novo documentário chamado Anomalia dos Astros, que vai explicar muita coisa sobre o Sol, a Lua, a Terra, né? E os experimentos que nós estamos fazendo com relação a Saturno, ao Sol, à Lua, ao movimento desses astros errantes, né, sobre a Terra, vai desbancar totalmente a astronomia e o que eles trazem diante do heliocentrismo. Nossa. É. Pô, é muito doido pensar no Sol Negro. Tu já viu? Ah, bom. Aí, ainda. Se Não, não, isso se beleza. confirmar realmente, muita coisa vai mudar, né? Porque Pô, a gente lógico. consegue explicar muitos fenômenos e anomalias no céu, não necessariamente como a astronomia e a ciência explicam. Existem outras formas, outras possibilidades, né? Sim. Então, os experimentos da Terra convexa foram realizados durante 7 anos, cara. Por quê? Eles disseram para nós: a Terra não é um globo, não é esférica. Ela é plana nas águas, ela busca o nivelamento no nível das águas. Aham. Não existe curvatura de forma esférica, como vocês entendem o mundo de vocês. Não existe uma força mágica da gravidade mantendo a água presa na Terra enquanto ela gira mil, não sei quantos quilômetros por hora no seu eixo de rotação. Isso é totalmente contra os princípios da física. O que acontece é que qualquer experimento que nós fomos buscar, de buscar curvatura na Terra, nas águas, porque existe curvatura na parte terrestre. Existe, no nível do mar você pode subir até o nível mais alto da Terra e depois descer até o nível do mar. Essa é a convexidade da Terra. Por isso chamamos de Terra convexa. Porque o formato dela é como se fosse uma grande rocha na parte terrestre, ela é disforme e tem o seu ponto máximo de altitude e o seu ponto mínimo no nível do mar. No nível do mar, das águas, tudo plano, entendeu? Uhum. Então, como se a Terra fosse uma grande bacia, na verdade, uma parte da Terra, né, onde nós estamos aqui, ela tem essa forma. As camadas atmosféricas, o céu, que são níveis atmosféricos, ou as membranas que nós chamamos, elas trazem uma ilusão de ótica de curvatura. Então, se você sobe, como os astronautas veem na camada atmosférica baixa, eles vão enxergar realmente uma suposta curvatura no horizonte, porque são as camadas atmosféricas que geram essa ilusão de ótica, a refração da luz. Sim. A mesma coisa no horizonte, no nível das águas no mar. Quando você está na praia e
e vê o barquinho, o navio desaparecendo no horizonte, caindo na curvatura, né? Aquilo ali tem a ver com uma refração da luz, uma ilusão de ótica, devido à distância, devido às camadas atmosféricas, devido à umidade, devido à refração da luz e o espelhamento da luz no nível das águas, que gera o efeito fata morgana, que gera uma distorção óptica. Só que o observador a olho nu não consegue captar a mais de 10, 12 quilômetros qualquer objeto no horizonte. Porque, supostamente, diante dos cálculos de curvatura, na trigonometria esférica, a Terra tendo 40 mil quilômetros de circunferência total, você puxa o raio da Terra, dá aproximadamente 6.230 e poucos quilômetros de raio. Então você faz os cálculos, você tira. Para qualquer cálculo que você quiser de curvatura, isso a ciência explica na trigonometria de forma muito fácil. A distância que o observador precisa estar para enxergar qualquer objeto desaparecendo na curvatura da Terra, no nível das águas. Mais fácil. Então, pelos cálculos, se você pegar a partir de 20 quilômetros, 30 quilômetros, você não vai enxergar mais nada. Vai ter uma queda aproximadamente ali de 20, 30 metros, 50 metros e assim vai. Você vai fazendo vários cálculos na distância para o observador, ao nível dos olhos do observador ou do equipamento que está ali. Pode ser uma câmera, um telescópio, que dê um zoom, né? Você não vai enxergar uma embarcação ou uma ilha, um farol ou qualquer objeto a longa distância. Não vai, porra, porque tem a curvatura. E a olho nu, realmente, os objetos desaparecem no horizonte. Por isso que, no senso comum, pô, então, ali, a prova da curvatura está ali. O que nós fizemos? Elaboramos alguns equipamentos com lentes especiais que tiram um pouco da distorção óptica, inclusive com infravermelho, né? Colocamos um telescópio, uma câmera de alto zoom, como essas Nikon P1000 hoje, que tem um zoom absurdo, né? Você consegue jogar até na Lua, pegar a cratera da Lua lá, a areia lá, você pega. Colocamos um telescópio newtoniano. Na linha do horizonte, nós alugamos uma embarcação, tanto aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, na Lagoa dos Patos, como em Santos, como lá na França. Nós fizemos experimentos com embarcações a mais de 40 quilômetros de distância. 40 quilômetros. Era para ter uma curvatura, se eu não me engano, entre 20 e 30 metros ali, de queda. Ou seja, o barco não seria visível, cara. Não seria visível. E o telescópio pegou a embarcação inteira. E estava lá nítido o barco. Numa distância que era impossível aparecer. Então, ou o tamanho da Terra está errado, entendeu? Ou a Terra é muito maior, não tem essa circunferência de 40 mil quilômetros, o cálculo não bate. Sim. E o experimento mais doido que a gente fez foi no Lago Titicaca. Lago Titicaca com o experimento do laser. Maior lago do mundo. É. Que alcançou a outra margem a mais de 30 quilômetros de distância. O laser bateu no alvo, rente à água, mostrando que tem um nivelamento da água. E fizemos o experimento geodésico dos prédios. Aquilo foi impressionante, mais de 3 mil quilômetros, o nível do mar. A medição, contratamos algumas pessoas do INCRA na época, né, para fazer toda a medição, toda a parte com GPS, com geodésico e tudo mais. Esse experimento para nós foi um dos mais impactantes, né? Entendi. Na medição dos prédios. Como é que é a medição do prédio mesmo? Quando você medir a base de um prédio no nível do mar e o topo do prédio na mesma altura. Imagina um prédio aqui na frente da praia. Tá. E você pega, faz a medição, não sei como é que é o cálculo que eles fazem, mas a medição da base e do topo, sei lá, dá 50 metros, vamos dizer. E você vai num prédio lá no Nordeste, em Natal, e mede um prédio também no nível do mar, mesmo nível, né? Sim. A base e o topo.
Aí você faz o cálculo da distância da base do prédio lá no Nordeste com a base do prédio aqui no Rio. E a distância do topo dos dois prédios também. Se a Terra é um globo, o que vai acontecer? Vai estar aberto, né? Ó, Sim. os topos vão ter uma distância maior do que as bases, concorda? Sim. A distância. Em tese, sim. Então esse experimento foi feito. E descobrimos, inclusive os caras do INCRA falaram, realmente, não tem diferença. É a mesma distância, os prédios estão assim. Reto. Fudeu, cara. Aí é difícil, né? E aí? Aí eu te pergunto. Inclusive desafiamos o Fantástico, né? Porque a gente falou que ia dar 2 milhões de reais pro Fantástico repetir os experimentos. Não fizeram. Ah, se você me der, eu faço. Faço por mais barato. Pode fazer. 50% de desconto. Ao vivo. Então, assim, até hoje ninguém repetiu os experimentos. Sim. Bom, olha só. Nós estamos esperando, sabe por quê? Porque é o seguinte, nós tivemos o resultado dos experimentos. E a conclusão foi, não encontramos curvatura nas águas. Mas como é que você conseguiu... Ponto final. Mas como é que você conseguiu igualar esse experimento dos prédios? Você conseguiu... Como é que você conseguiu... Esse cálculo aí teria que ser com mirar? um profissional lá, né? Tá. A parte das pessoas que trabalhavam no INCRA, né? Faz essa parte de cartografia, de estudo geodésico, isso aí eles fizeram lá na época e trouxeram os resultados para nós. Entendi.